parado, ela veio do meu lado. Trânsito é o tema desta noite do Todas as Coisas. Nós recebemos aqui o gerente de Educação para Trânsito do Detran, o Gustavo, também o Antenor Pinheiro, que é um grande conhecedor da área, e o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Nilton Moraes. Bom, a Carla perguntou, né, Antenor, esses números que a gente tem aí não batem com as políticas que estão sendo adotadas pelo Poder Público, o governo federal, quando a gente vê o número que o Sistema Único de Saúde gasta com os acidentes, especificamente com acidentes, com tratamento de pessoas que chegam aos hospitais em decorrência dos acidentes e com o custo dos processos, né, com relação às multas, né? Existe uma conta nisso aí. O IPEA e a Associação Nacional de Transportes Públicos desenvolveram, ambos os órgãos, desenvolveram uma metodologia para se aferir quanto custa uma morte no trânsito. Vou pegar só a morte, porque tem também o cálculo das lesões. Juntando a tragédia brasileira, nós estamos aí tirando dos sistemas públicos de saúde e do rescaldo previdenciário uma ordem de 58 bilhões de reais por ano. E isso decorre da acidentalidade viária, tanto nos sistemas rodoviários quanto nos sistemas urbanos. E isso, obviamente, exige uma política pública. Uma política pública que reduza esses números. Essa epidemia, como foi identificada pela Organização Mundial da Saúde, a questão do trânsito no Brasil. Mas só tem uma forma de você trabalhar para reduzir. Primeiro que já tem a política estabelecida, está lá desde 2011, o início da década, lá dormitando numa das gavetas do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Mas nós estamos aí a cada vez mais perplexos e somando esse número de mortes, mais 250 mil feridos por ano, dos quais 45 mil são mutilados por ano dentro de uma faixa economicamente ativa, nós estamos falando que nós não temos governo, nós não temos ação, nós não temos a política pública. Quando você vê o chefe da nação dizer que a melhor forma de você reduzir a violência no trânsito é retirar o sistema de fiscalização de velocidades nos sistemas rodoviários, isso não é apenas uma ignorância explícita. Isso é irresponsabilidade. Quando você vê o nosso presidente da República na Semana Santa, saiu isso nas principais páginas dos jornais, nas televisões, nos rádios, se gabando de estar exercendo o gosto de pilotar uma moto, cometendo simultaneamente 3 infrações de trânsito, viseira do capacete soerguida, pilotando a moto com uma mão e carregando, transportando o passageiro igualmente com a viseira aberta, nós estamos aí num quadro lamentável, deplorável. Então falta política pública, né? Quer dizer, falta você pegar o que já tem produzido e aplicar, efetivar. E nós ainda temos um problema, já pegando aqui, porque o Nilton me provocou aqui, né? Tem 16 anos que nós fizemos excelentes campanhas, Gustavo. Inclusive inserindo a tecnologia, implementando as estratégias implementadas em Brasília pelo governo Cristóvão Buarque, que reduziu a mortalidade de trânsito nas faixas de pedestres. Nós começamos a fazer isso aqui em Goiânia com muito êxito. E políticas premiadas nacionalmente e articuladas entre os órgãos possíveis de serem articulados. Mas nós temos um problema no Brasil muito grave de gestão. Todo o governante que entra, ele interrompe, as políticas já estão dando certo. É a solução de continuidade, né? Isso não pode acontecer. O modelo de gestão das cidades brasileiras tem esse problema. Entra no governo, não, isso aqui não presta. Então, se nós tivéssemos mantido o planejamento que foi determinado, definido, implantado há 15, 16 anos atrás, juntamente com o Detran, com a Polícia Rodoviária Federal, com o DENIT, tantos órgãos, e com as escolas, hoje do ensino médio, né? Nós estaremos num outro nível de relação, envolvendo inclusive as componentes de planejamento urbano, que é o que falta muito. E ainda nós temos aquele velho problema de imputar ao condutor a responsabilidade por essa violência. Quando, na verdade, nós temos também que, além de discutir a imprudência, porque se está cometendo imprudência é porque nós não estamos dando conta de fiscalizar.
Se não estamos dando conta de fiscalizar, porque a gestão é insuficiente e é incompetente. Aí vem falta de pessoal, vem falta de tecnologia, vem falta de apoio e de decisão política. Mas nós temos também problemas graves na acidentalidade envolvendo infraestrutura viária, envolvendo mecânica veicular. Nós temos que ter a nossa inspeção técnica veicular que está prevista na legislação e não implantamos. Né? Nós temos que ter um acompanhamento de saúde do condutor, que nós não fazemos como a lei manda que a gente faça. Então não é só a imprudência do condutor que está em jogo, é também um conjunto de políticas públicas de infraestrutura, de planejamento urbano que não estão sendo feitas. Inclusive tem, eu não sei se é Fortaleza que melhorou os números, né, de acidentes de trânsito, estou aplicando o código, né? Mas Gustavo, além de campanhas, essas campanhas, o que foi feito agora durante o Maio Amarelo, quais são as outras ações que estão desenvolvidas no sentido de tentar intervir nessa questão? A questão da formação do condutor de primeira via de CNH é uma coisa assim, bastante preocupante. Então, o Detran, nesse sentido, porque tem um ranking de nota, né, de aprovação de candidato por prova, e o Detran, através da gerente de credenciamento, notificou 350 autoescolas, que é o CFCB, porque aí a nota está abaixo da média. Então, a preocupação do Detran hoje é elevar a questão da qualidade de ensino mesmo, porque hoje em dia, assim, tem muitas autoescolas que trabalham, centro de formação de condutor que trabalham de maneira correta, mas outros adestram aquele candidato que está tirando a primeira via. Gustavo, você falou 350 autoescolas que foram autuadas, né? Foram autuadas. Isso representa que porcentagem do total existente? Assim, eu não tenho essa estatística para te falar lá, né? Porque é outra gerência, mas esse trabalho começou agora, né? E porque está tendo uma reformulação no Detran, essa questão do ensino do CFC, da qualidade de ensino, porque a maioria tem muitos... Eu sou examinador de trânsito há 16 anos também, trabalho com a banca de portadores de necessidade especial, porque é uma banca separada, que é onde a gente pega sequelado, pega pessoa com deficiência física, mas assim, a qualidade hoje do ensino está muito ruim. Então a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando junto com eles, com o CFC, tanto o A, que é o teórico, e o B, que é o prático, para poder melhorar essa qualidade do ensino, através do treinamento de instrutor, né, do diretor de ensino, diretor geral. É um trabalho árduo, né? Inclusive a gente tem agora, nós implementamos lá o monitoramento das aulas, né? Porque tem muito aluno que não assiste a aula, que quer cometer alguma irregularidade. Então a gente tem esse sistema de monitoramento que é informatizado, que o aluno termina a aula e aquela aula já cai no sistema, né? Então assim, é um conjunto de coisas que a gente está implementando lá agora. Olha que legal, o tema trânsito está mobilizando, viu, os telespectadores aí nas redes sociais. O Wagner Araújo, da Residencial Sonho Dourado, da região leste. Que bancada dos sonhos para corrigir a postura dos goianos ao volante. Tem também aqui o Maurício Rufino dos Santos, parabéns às palavras e ao grande empenho do inspetor Newton, aos demais companheiros de luta e à equipe da TBC, do Todas as Coisas. E chegou também uma pergunta, vamos fazer aqui para o inspetor, vamos lá, Flávio Augusto. Beber cerveja sem álcool acusa, eu acho que ele quer dizer no bafômetro. Ah, boa pergunta. O corretor dele aqui deu erro, mas é no bafômetro. Olha só, até agora eu não vi bafômetro nenhum que acusasse. O problema é que aquele cidadão que bebe a cerveja sem álcool, ele fica tentado a beber a que tem álcool. E, geralmente ele bebe 1, 2 latinhas e pronto. É a mesma história esses dias, Antenor. Nós flagramos aqui na saída dos motéis um cidadão que foi convidado a fazer o teste de bafômetro. No bafômetro, só para a gente falar de uma forma mais resumida, de 0,04 até 0,34 é multa e retenção do documento, não dá prisão. Mas para chegar nesse teor máximo, que é o 0,34, ele provavelmente deve ter bebido aí de 3 a 4 latinhas de cerveja. O teor alcoólico encontrado no cidadão foi 0,62. Qual foi a desculpa que ele deu? Olha,
Esse valor aí ele deu porque ele comeu bombom de licor. Foram quantos bombons? Ele comeu um bombom de licor, né? Eu acho que uns 2, 3, meu amigo, ele deve ter comido umas 2, 3 caixas. O que vai acontecer com ele é que ele vai ter uma dor de barriga daquelas. Com certeza. Ou seja, o cidadão vai para um lugar desse, faz a ingestão de bebidas alcoólicas e sabe que nessa região aqui nós estamos aí 24 horas. A multa, quase R$3.000, que é pesada, é cara, mesmo assim as pessoas não aprendem. Pois mesmo é. assim. Por isso que eu queria saber, quando eu coloquei no início, né, como é que a gente continua lutando, como é que a gente ainda continua nessa briga, porque o que vocês colocaram aqui não adianta só a educação, né? Nós passamos Suzete, pela questão estrutural. Para ser deselegante com você, eu vou resumir, porque essa história eu já ouvi milhares de vezes. O Antenor falou muito bem, políticas públicas voltadas para esse caso. Enquanto nós não tivermos aquela pessoa que tem aquele negócio roxo, eu vou falar logo assim mesmo, nós não vamos ter mudança não. Nós vamos continuar assistindo quantidade, olha, só para vocês terem ideia, vamos ter daqui a pouco um show, um monte de shows aqui na BR-153, onde não deveria ter, mas vai ter, e a gente faz como todo mundo sabe. Um grande comando para impedir que as pessoas alcoolizadas, que ficaram 6, 8, 10, 12 horas naquele recinto, bebendo, dançando, sai dali com o carro e quer ir para Brasília, quer ir para São Paulo, quer ir para qualquer lugar. Montamos um dispositivo bem próximo e pegamos 100, 150, 200 bêbados. Todo ano é a mesma história. Você não sabe que tem esse comando da gente ali? Não, né, Antenor? Ninguém sabe. A balada responsável fica do outro lado da cidade. Ninguém sabe. Ah, não é possível, gente. Ó, hoje tem esse transporte alternativo aí, tem os aplicativos. Você gasta 20, 30 reais para ir e voltar. Por que não usar? Porque tem que pagar por uma cerveja ou, sei lá, um uísque tão caro e ainda tem que ir para a cadeia e não aprende? Deixa eu te perguntar uma coisa, inspetor. Em 2017, aumentou a punição para o motorista que dirige alcoolizado, não foi? 2018. De 2 a 4 anos foi para 5 a 8 de reclusão. Isso teve alguma consequência? Na verdade, ela entrou em vigor em abril de 2018. Ela era o seguinte, até pouco tempo atrás, os valores continuam os mesmos. Você, quando envolvia num acidente e lesionava ou matava alguém, você era levado para a delegacia, lá o delegado arbitrava uma fiança e a penalidade, né, a punição que você poderia ter seria de 1 a 4 anos de reclusão. O que mudou de abril do ano passado para cá? Não tem mais essa do delegado arbitrar a fiança, só o juiz. E a pena vai ser de 5 a 8 anos de cadeia. Grande problema, Antenor, você conhece alguém que está preso porque matou alguém no trânsito aqui? Pois é, nós começamos o programa falando disso, né? Quase 10 anos depois, uma pessoa é julgada, ela matou 2 jovens. Essa pessoa, esse ex-deputado, tinha não sei quantos pontos na carteira, já tinha sido pego outras vezes por embriaguez, e ele vai responder o processo em liberdade. Então, assim, difícil você intervir hoje na estrutura das cidades, que já estão montadas, porque as cidades vão crescendo, depois pensa-se no trânsito, e aí você pega essa questão da justiça, aí você pega a questão da educação, quer dizer, é muita coisa envolvida, né? E parece que não há uma vontade realmente de começar a trabalhar nisso. Claro, você tem que fazer um trabalho de curto, médio e longo prazo, nós temos todas as ferramentas para isso. Né? A gestão governamental nas 3 esferas de governo tem toda a legislação e todas as tecnologias possíveis para isso. Por exemplo, qualquer técnico de mediana capacidade sabe muito bem que o fator velocidade e avanço de semáforo são os determinantes na composição desses índices trágicos da mortalidade no trânsito no Brasil. Se você não reduzir, fizer uma política pública que reduza, que modere as velocidades nas manchas urbanas, que trabalhe melhor o uso do solo. Olha aqui, acabou de dizer, o problema de você instalar um empreendimento de shows na beira de uma rodovia já é um problema, é uma falha gravíssima de uso do solo, políticas públicas urbanas. Porque se deixa construir nas faixas de domínio ou próximos dela empreendimentos que te estimulam ao consumo do álcool.
exatamente próximo do eixo que mais mata proporcionalmente no trânsito do Brasil, que são os sistemas rodoviários. Então, esse tipo de contradições, de sinais invertidos, que nós temos que resolver. Isso é uma decisão política. Nós vamos fazer isso como fez a Espanha, como fez a Austrália, como está fazendo a Colômbia. Não vamos lá para os Estados Unidos, a Europa, que é covardia, Canadá. Vamos ficar aqui mesmo. Olha, Santiago do Chile, Arequipa do Peru, Bogotá, Medellín, Cali, tudo aqui, países mais pobres que os nossos, com resoluções. Agora só tem uma solução. Há solução, sim. A solução é você trabalhar políticas de mobilidade. Parar de ver o problema só como se fosse uma relação homem, máquina e via. Você tem que trabalhar a mobilidade como um todo. Não há solução para a violência no trânsito se você não melhorar o padrão e os métodos e metodologias adequadas para o desenvolvimento das cidades. E não há como você melhorar esse sistema perverso e trágico se você não investir o que a lei manda em prioridade para transporte público coletivo, prioridade para transporte por bicicleta, prioridade para transporte a pé. Sem isso, que é o que a lei manda, e se nós continuarmos a insistir em apenas administrar as nossas cidades para responder às demandas do carro e da moto, que são o transporte individual motorizado, que são exatamente o que a minoria usa para se deslocar nas cidades, 23, 24% das pessoas usam carro e usam moto para se deslocar. Os demais, 75%, 76%, andam de ônibus, andam a pé e de bicicleta. Então, se a gente insistir em contrariar a legislação federal, se a gente insistir em continuar cometendo os mesmos equívocos, nós vamos desconhecer a lei, pisar a lei e manter obviamente, manter essa violência. Quer dizer, há solução. O que falta é gestão. E seria muito mais fácil se há 16 anos atrás, quando nós começamos essa briga, o Antenor lembra muito bem, essa BR-153, você podia andar de ponta a ponta nela, você não tinha essa quantidade de empresas, e isso nós denunciamos na época. Empresas que foram construídas como escolas, como casas de eventos, ao longo dessa BR. Olha o que virou isso aí hoje. Olha a quantidade de veículos que tem nessa rodovia por dia hoje. É mais São cerca de 60 mil veículos. Não, e pior, privatizou com o protocolo de resolver uma série de problemas de infraestrutura e nós não temos sequer a fiscalização do contrato que foi feito. Graves problemas estruturais acontecendo nessa grande avenida que se transformou a BR-153 e que fica o poder público sem exigir o que está no contrato para garantir minimamente a segurança das pessoas, inclusive no quesito de atropelamento. É um absurdo isso. É terra arrasada, terra sem lei. Antenor, você falou aí da infraestrutura. Na semana passada saiu o resultado daquele programa Vida no Trânsito em Goiânia. E a segunda causa de acidentes na capital é a infraestrutura, né? A primeira é a alta velocidade, 69%, e depois vem a infraestrutura. Você estava falando, eu me lembrei. Mas eu tenho uma pergunta aqui pro Gustavo, porque você comentou da baixa qualidade dos CFCs. O Thiago Souza é do bairro Cardoso de Aparecida, e na opinião dele, né, ele fala que o problema das infrações de trânsito, em sua maioria, é causado pelo baixo nível de instrução do condutor goiano, principalmente do interior do estado, que teria um baixo nível de instrução. Você concorda ou não com essa afirmação? Seria um problema só do interior? Na verdade, a legislação é clara, né? O candidato que vai estar tirando a primeira via de habilitação são 25 aulas, tem que pegar aquelas 25 aulas, é obrigatório. Tem a parte teórica, primeiro ele vai para a parte teórica, depois ele vai para a parte prática, né? E aí ele vai fazer a prova. Então, assim, essa questão de horas e o procedimento é igual no Brasil inteiro. Agora, o que eu acho que pode ser o problema? A questão da formação do instrutor, entendeu? Como ele vai treinar o aluno dele, porque virou uma coisa assim, você vai ser treinado para passar na prova. Então, eu como examinador hoje, o que acontece? Eu vou examinar um candidato, se eu pedir para ele fazer uma rotatória ali, ele fala assim, mas eu não fui ensinado para fazer isso. Mas quem forma o instrutor? Quem forma o instrutor? É. Tem cursos especializados.
Tem curso de instrutor, tem curso de examinador de trânsito. Você Então, diz quem habilitou esse instrutor, né? mas virou uma coisa assim meio robotizada hoje em dia. Então, o Detran hoje está preocupado em inverter essa situação, em melhorar a questão do ensino. Porque hoje o candidato vai lá para fazer a prova. Então, se você pedir para ele fazer um percurso diferente, você fala assim, mas eu não fui treinado nesse percurso. Então, esse ano nós vamos fazer um simpósio, treinar 4.000 profissionais de trânsito, até para mudar essa questão da inversão, né, dessa robotização. Porque na verdade, você tem que começar antes, tem que começar lá atrás, com a criança, na educação de trânsito, né? E aí você vai subindo. Como o governo federal não determinou ainda no Brasil inteiro que tem que ser colocada educação de trânsito nas escolas, que é obrigatório, é igual a gente falou, fica enxugando gelo, né? Vai continuar. Vai continuar enxugando o gelo, até porque não é um simpósio que vai resolver isso, não. Não vai. Vocês são muito bem intencionados, eu acho que isso é elogiável. O problema está na estrutura da formação do condutor brasileiro. Sabe? As pessoas são formadas e não conhecem sequer o sistema viário das suas cidades. E outra, nós temos que sair desse negócio de entender que o problema de trânsito é um problema de ensinar as crianças para ela ensinar o papai. Você tem que educar para a mobilidade segura, não é para o trânsito. Até porque o trânsito é outra deformidade. Um dos poucos países do mundo que tem órgãos de trânsito do mundo é o Brasil. Porque trânsito em país civilizado e sério, que cuida da questão da mobilidade com novas tecnologias de uma forma mais responsável, a questão do trânsito está inserida e subordinada à política de transportes. Esse negócio de órgão de trânsito, do jeito que é concebido no Brasil, é coisa atrasadíssima. Ou você trabalha a questão dentro do planejamento urbano e das políticas de mobilidade de uma forma geral, ou vamos continuar fazendo simpósio, maio amarelo, verde, azul, cor-de-rosa, e não vamos chegar a lugar algum. Bom, eu vou chamar mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos colocar uma matéria com 3 acidentes que chocaram a população, os goianos. E ainda dá tempo de participar, né, Carla? Mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. WhatsApp 996734567 e a gente está ao vivo pelo Facebook. Agora eu não sei seu nome, nem seu telefone.